Pronto, pronto. Oficialmente aberta a aula dia de hoje, nossa sexta aula. Thank you. Oh, you're welcome. It's a good pleasure to accept your intent. Bom, vamos lá. Ana Gabriele. Me parece... Ana, você entregou os exercícios? Eu acho que era uma Gabriele que eu estava caçando aqui na minha planilha. Que me parece que não tinha. Deixa eu dar uma espiada, ver se é essa Ana Gabriele. Ana Gabriele. Of course. Ana, você fez os seus exercícios com quem? Você fez só ou com alguém? Porque você precisa reenviar aqui. Não chegou aqui para mim, tá? Acho que chegou só o terceiro ou o primeiro, alguma coisa assim. Seria bom você reenviar. Ou quem fez contigo, né? Reenviar para que eu possa pontuar. Ok? Tá certo? Bom, vamos trabalhar hoje aqui no quê? O que nós vamos falar hoje? O que será hoje? Monitoramento e análise de dados no gestão. Beleza, Laura. Manda aí, daqui a pouquinho eu já... Se você mandar no break, na hora que retornar eu já posso te dar uma devolutiva se ele chegou aqui para mim. Tá bom? Monitoramento e análise de dados na gestão. E aí, como nós tínhamos falado na aula anterior, que em algum momento nós íamos fazer um olhar mais sensível, um olhar mais crítico em relação à coleta de dados, né? E aí toquei até no assunto naquele instante em relação aos dados do SAEB. Né? Então, não sei se vocês se recordam disso, mas não tem problema se não recordar, que nós vamos trabalhar de novo hoje. Pamela, boa noite. Karen, Mônica. Ok? Então, nós vamos dar uma olhadinha e como é que eu posso diretamente trabalhar essa ideia dos dados em dashboards. E, principalmente, tomada de decisão baseada em dados. Tá bom? Olá, Beatriz, boa noite. Vamos aí começar por onde? Coleta de dados por meio de sistemas tecnológicos. Não podemos esquecer que a ideia da tecnologia educacional aplicada à gestão não é em sala de aula, ok? Aplicada à gestão. Então, o coordenador ou o diretor. Ele tem o foco, né? A ideia da tecnologia tem o foco em trazer dados para que eu possa, de alguma maneira, gerar conhecimento, né? E a partir desse conhecimento, eu ter condições de fazer ou tomar decisão. Fazer um plano estratégico ou um plano operacional, qualquer que seja ele. E além disso, tomar decisão. Tudo bem? Então, quando falamos em questões de ferramentas, de tecnologia, de aporte, dessas coisadas todas aí, não podemos esquecer que o nosso olhar é para isso. Tudo bem? Ó, vamos lá? Aqui, ó, coleta refere-se ao que? Uso de ferramenta digital e software para registrar, organizar, analisar, interpretar o que? Informações relacionadas à gestão escolar. Ana, não, é que na planilha parece que o teu nome não consta lá marcando todos os exercícios. E aí eu perguntei se você tinha entregue, com quem você fez, entendeu? Você fez com alguém, fez sozinha, tal. E aí, se fez de alguma forma, me reenvia aqueles que não está na planilha, que é para que eu possa pontuar. Tá bom? Colocar lá que você entregou. Certo? Era isso que eu tinha falado. Fez. De boa, sem problema. Tenta me reenviar daqui a pouco ou no break, que aí eu já procuro atualizar isso hoje. Quem tá faltando aí, tem bastante gente que não entregou. Tem gente que não entregou nada, né? E eu não sei se realmente não entregou ou confiou que alguém ia colocar o nome no exercício e não colocou.
E já viu, né? Aí dá todo esse assunto aí. Olá, senhora Gloglovich, como é que está você? O que eu posso dizer para vocês, principalmente em Tiradentes e também especificamente em Parque do Carmo, é que o TCC é uma invenção dos deuses. Eu sei que vocês estão aí no momento conjectural, né? Um momento de desenvolvimento, um momento assim de fortalecimento, né? Principalmente daquela parte assim que tanto é Professora Emily disse que vai atrasar um pouco. Tá bom. Beleza, senhora Andressa, sem problema. Rosane, quem disse? Não, Rosane, como assim quem disse? TCC é invenção dos deuses. É a melhor coisa que pode acontecer. Tá certo, gente? Então vamos continuar aqui. Se nós. Sem problema, Cláudio. Seja bem-vindo. Só para a gente entender, nós vamos coletar dados de alguns meios, principalmente os meios digitais, né? Saeb, SED. Eu não tenho que ir alto, não. E tantas outras plataformas digitais, até mesmo planilha de Excel, controle financeiro, sabe aqueles negócios que você paga, vai pagando lá, tudo mais, você vai marcando lá. O que acontece? Você tem uma hora que você tem que saber o que custa, o que é, que você tem dinheiro, não tem, quanto paguei, quanto gastei, quanto vai entrar, ok? Em algum momento você tem que saber isso, principalmente se você for trabalhar em escola particular. Olá, Tawane, olá, Bernardino, como é que vai? Tudo tranquilo? Ok? Então, a ideia, ela parte de eu preciso tomar decisão em relação a alguma coisa aqui. Eu vou investir em um equipamento, ou vou investir em alguma coisa, ou vou comprar um algo, ou vou resolver um algo. Eu preciso tomar uma decisão, certo? Certo. Com base no quê? Né? Então, eu preciso de informação e conhecimento. Tá bom? Boa noite, Josiane, Amanda, sejam bem-vindas. Então, aqui nós temos, né, a questão das características, ó, automatização. Hoje nós temos, eu falei de uma ferramenta, bem, acho que no primeiro ou segundo dia de aula, vamos ver se vocês lembram, né, que ela pode fazer uma automação direta para arquivos, né? Ou seja, CSV, que é Excel, ou banco de dados, qualquer que seja a linha de conexão dela, se é um SGBD ou um outro tipo, ok? O Power BI. Então você pode, de alguma forma, fazer essas conexões e deixar isso automático. Então, à medida que entra uma matrícula, o gráfico já altera. À medida que alguém pagou uma parcela, o gráfico já altera. À medida que você tirou dinheiro do caixa para fazer algum pagamento de despesa, alguma coisa, o gráfico já altera. Então, quando você faz a ideia da automatização, você está trazendo esse contexto. Fala, olha, aqui nós temos um ponto crucial, que aí eu posso deixar algumas tarefas, inclusive, de forma automática. Tá certo? Olha lá, ó, com acesso em tempo real. Eu sei exatamente o que está acontecendo agora. Agora quando? Agora. Por quê? Porque é tempo real. Então entrou a matrícula lá, saiu a matrícula, pagou alguma coisa, entrou dinheiro, você está sabendo nesse instante. Tá certo? Toda vez que falarmos em segurança, não podemos esquecer da LGPD, tá bom? Toda vez que falarmos em segurança de dados, não podemos esquecer que também temos a LGPD. Tudo bem? Mas é só a LGPD? Não, não é só. É porque a LGPD ela já tem um trabalho específico em relação ao que você precisa, né, fazer em relação aos teus alunos. Tudo bem? Eu posso deixar os dados. Eita, mas aqui o negócio tá querendo parar, hein? Fica aí, meu filho. Isso. Oxi. Eu posso deixar dados de aluno desprotegido? Não posso. Posso deixar
dados de contrato, responsável, essas coisas, escola particular, tá? Não, não posso. Parcelamento, carnê, boleto, sei lá o que você trabalha. E a escola pública? Da mesma forma. Documento de aluno, pai, responsável, professor ou colaborador, que são os servidores públicos, no caso de escola pública, isso não pode ficar disponível. Você não pode, ninguém pode ter acesso assim, aleatoriamente. Somente as pessoas que trabalham com isso e vão prestar conta em relação a esse assunto. Tudo bem? Olá, Mayara. Eu posso fazer algum tipo de integração? Posso. Né? Então, eu posso pegar dados de um banco de dados com outro, com uma planilha de Excel, com um arquivo de Word. Posso fazer um monte de coisa. Tá certo? E a análise de dados é a parte que vocês vão fazer a partir de algumas ferramentas ou simplesmente montar uma ideiazinha no Excel. Tá? Gente, o Excel é poderoso. O Excel é poderoso, mas muito. Se você realmente se debruçar para estudar o Excel, vocês vão ver que tem, mas é muita coisa. Muita coisa. Vocês podem fazer uma boa parte, inclusive, das tarefas de ciências de dados dentro do próprio Excel. Tá certo? Olá, Heloísa. Fique em paz. Adriana, você ia falar alguma coisa? Cosmo. Eu vi que você abriu o microfone. Você ia comentar algo ou foi sem querer? Se você quiser falar algo, pode entrar aí, sem nenhum problema. Não? Não, acho que não, né? Não. Então vamos lá. Quais as vantagens disso, né? Eu ter lá uma coleta de dados por meio de sistemas tecnológicos. Qual a vantagem? Eficiência na gestão escolar, porque você tem agilidade nas tarefas burocráticas. Vamos pensar assim, o aluno precisa fazer matrícula. Né? O aluno precisa fazer matrícula. E você tem todo ano aquele aparato de coleta documento, faz um não sei o que, registra ali, assina acolá. Se for escola particular, tem ainda a proposta do contrato, tem que ver parcela, valor, tudo aquele negócio, né? Ok? Então, se você tivesse uma ferramenta que você desse um clique ali, ou 2 cliques, e aquilo já fizesse para todo mundo, e ficava apenas a pessoa esperando se concordava ou não com o valor para assinar o contrato, ó, você automatizou. Né? Os alunos estão no 3º aninho, então vamos botar aqui para o 4º aninho. Ele já faz automático próximo ano. Envio de carnê, quem trabalha com carnê ainda, né? Tanto em papel carnê quanto em carnê boleto. Tem muita escola que entende o carnê, os boletos. Então ela pega os 12 boletos, gera um arquivo só de PDF e envia. Tá? Você pode fazer essa tarefa automática sem nenhum problema. Ok? Com isso você tem a melhoria na tomada de decisão. Por quê? Você está baseado em conhecimento. Você tem informação suficiente ali para dizer se aquilo funciona ou não. E da maneira como funciona. Tá, ok? Monitoramento contínuo, eu vou falar do financeiro. Ó. Monitoramento contínuo, vou dar o exemplo do financeiro. Se você tiver um link com a tua conciliação bancária, que o banco permite fazer isso, eles te mandam um arquivinho chamado KNAB, e você importa para o teu sistema isso de forma automática também, à medida que o aluno vai pagando acolá, você também já vai sabendo cá. Então você tem um monitoramento disso. Outro monitoramento, o professor lançou frequência, lançou nota, lançou algum recado, lançou alguma ocorrência que aconteceu em sala de aula, fez um lançamento de sistema, o pai já enxerga e você também, como gestor, você também já enxerga. Isso é em tempo real e você tem como monitorar isso continuamente. Tudo bem? Personalização do ensino, você pode ter dados sobre desempenho escolar e a ideia da transparência.
Por quê? Porque aí todo mundo vai ter acesso a um modelo, a um tipo de conhecimento que ele está pautado em informação. Dessa forma, fica muito mais fácil, muito mais rápido. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tem desvantagem? Tem. Para toda a ideia que eu sempre trago aqui para falar de tecnologia, isso aqui está sempre em todos os slides, pode prestar atenção. Custo. Porque nós já debatemos isso, né? Não, as ferramentas não são baratas. O processo não é simples assim em termos de verba. A não ser que você utilize Excel ou ainda algum aplicativo, algum software que é gratuito e ainda você vai ter o custo da implementação disso. 12 por 2 dá 6, Andressa. Se for multiplicado, dá 24. Pela montagem da conta, deve ser dividido, né? Então, dá 6. Fique em paz, fique em paz. Então, você tem sempre a ideia, né, de como a coisa acontece em termos de verba. Se for gratuito, sem nenhum problema, mas você tem um custo da implementação. Vai treinar alguém? Quem? Ah, tal pessoa. Tem um custo dado do treinamento. A prática, né? O custo da prática, da absorção do conhecimento, quanto tempo a pessoa vai ficar proficiente naquilo, ela vai ter condição de realmente trabalhar bonitinho, sem nenhum problema. Ah, um mês, então, você tem que calcular isso. É um mês que a pessoa vai estar despendendo energia para desenvolver conhecimento em relação ao uso desses aplicativos. Tudo bem? Ah, vou usar o Classroom da Google, professor. Lá tem planilha, tem editor de texto, tem tudo. Tudo bem, se você não tiver uma pessoa que conheça, né, que domine, ou que tenha um uso avançado, não precisa dominar, mas tem um uso, também você vai ter alguns custos. E olha que não vai te resolver tudo. Tá? Você vai precisar, em algum momento, de ter condições suficientes para dialogar informação, né, de um canto para outro. Tudo bem? Olá, Juliana. Necessidade de treinamento, que estavam falando, dependência tecnológica, muitas vezes você não tem internet suficiente, você tem lá algum problema com isso, e é necessário, de alguma maneira, você estar atento. Né? Equipamento, celular obsoleto, computador muito lento, não tem impressora, sabe, coisas assim? Tem que estar sempre observando. Por quê? Ah, mas se não tiver internet eu não consigo trabalhar. Pronto, acabamos de falar, ó, dependência tecnológica. Se não tiver determinado recurso, você não faz nada. E aí, né? Como é que você vai? Qual é o plano B? E você tem que estar atento. Beleza? Privacidade e segurança, além do risco de vazamento de dados, que internet é banco de dados online, você tem questões de hackeamento, de invasão. Além disso, a LGPD também está na tua cola aí. Você também não pode ficar contando muito aí com, vou ficar aqui de boa. Não, tem que estar sempre atento. Como é que eu aplico isso na gestão escolar? Olha lá, gestão de matrícula e frequência, falamos disso agora há pouco. A avaliação de desempenho escolar, eu posso montar mapa por sala. Aquela sala está melhor que essa, aquele grupo está melhor que esse aqui não está legal, a geografia desse aqui não foi muito legal, ou então matemática daquele outro não foi bem, ok? Posso também, se quiser, em escolas particulares, fazer automação de folha de pagamento, alguns outros tipos de benefícios em relação a recursos humanos. Ponto. Isso é uma dor de cabeça. Sabe o ponto eletrônico lá? Você tem que botar o dedo? Então, isso é um problema. Tem lá um bocado de software que faz isso, mas alguém depois tem que ir lá baixar a planilha, fazer a importação dos dados, fazer o relatório, criar o espelho da folha e mandar para o RH.
você pode de alguma forma tentar automatizar esse processo todo. Ok? Planejamento financeiro. Falamos agora há pouco, né? Que a ideia de tudo que eu gasto, de tudo que eu recebo. E a ideia de manutenção também é muito legal. Impressora tem uma coisa assim, a cada X mil cópias, ela te avisa que você precisa trocar a esponja. Perto dos cartuchos ali, atrás tem um cabeçote, embaixo do cabeçote tem uma esponja. Essa esponja encharca e ela precisa ser descartada e colocar outra. Né? Então a impressora ela te avisa, ela acende as luzinhas e fala lá, olha, aqui deu problema. Então se você tem um sistema tecnológico para avisar de quanto em quanto tempo você trocou essas esponjas, ou almofadinha, né, como alguns falam, eu troquei a almofadinha. Para que serve isso para mim? Ué, eu preciso comprar isso, né? O dono da impressora lá, por exemplo, a Epson, ela não te manda isso gratuitamente, você precisa comprar, ele é um kit. Então você se planeja para fazer as aquisições próximo da questão da troca, tudo bem? Caso você tenha várias impressoras, né? Tá certo? Se você tem uma impressora, duas, você comprando alguns kits, você já fica um tempão, que demora, é muito tempo para a impressora te pedir para você trocar. O que é comum fazer em alguns casos? O pessoal manda para assistência técnica, o pessoal faz um recurso chamado reset. O reset ele é feito quando? Quando você troca a almofada. Então a contagem está lá, vou dar um exemplo, tá? 5.600 e tantas cópias. Aí você vai lá, faz a manutenção, troca a almofadinha, limpa, seca por dentro, faz o alinhamento, papapá. Terminou? Aí você vai lá e reseta para quê? Porque aí a contagem vai a zero de novo e ele começa até os 5.000 e tanto. Tem muita gente que o que faz? Não troca a almofada, só reseta. Bom, você já entendeu o que vai acontecer com a tua impressora, né? Ok? Ela vai começar a jogar tinta, a almofadinha não segura mais, porque ela está encharcada, começa a vazar dentro da impressora e ali, aí já viu. Ok? Então sempre confere se quando você mandou para assistência, se efetivamente foi trocado a almofada, tá? A esponjinha que fica ali dentro. Beleza? Aí eu já vi gente que tira para lavar. Você acredita nisso? Ah, eu lavei, sequei e botei de novo. O brasileiro é extremamente criativo, né? Gente, é tão baratinho isso, você não tem ideia. Mas a pessoa foi lá, tirou, lavou o negócio, tudo bonitinho e tal, secou bem e botou de volta, a mesma. Né? Mas o poder de absorção já foi. Né? Não é porque ela está encharcada que é só secar que vai dar certo. Não, ela tem um tempo de vida útil. Beleza? Então vamos aqui, ferramenta para análise de dados e visualização de informações. Nós já trabalhamos a ideia lá para trás do Power BI. Eita, será que eu avancei demais? Deixa eu ver. Não. Né? A ideia do Power BI, né? Já mostrei algumas coisas. O Excel eu falo constantemente, né? Tá aqui, ó, o Excel. Google Sheets é a mesma coisa do Excel, tá? É similar, só que o Google Sheets é da Google e o Excel é da Microsoft. Power BI da Microsoft também, ferramenta poderosíssima, poderosíssima. Tá? A empresa que puder comprar uma licença dessa, tá aí show de bola, ok? Tableau, muito bom também. Tableau, inclusive, faz relatório preditivo, faz um monte de coisa. É muito legal. Muito legal também, tá? Aqui, ó. Olá, Juliana dos Santos. Como é que está? Seja bem-vinda. E depois você tem o Google Data Studio, que aí é uma ferramenta ali para fazer visualização de muitas outras coisas, né? Tem planilha, tem banco de dados, tem um monte de coisa, plataforma de marketing, tá? E ele é muito legal, tá certo? Ele é muito legal porque ele integra, né?
Ah, eu tenho um banco de dados na nuvem, ele vai lá buscar. Eu tenho um banco de dados aqui, ele vai lá buscar. É muito legal, é muito bacana. Antigamente o Data Studio era gratuito. Eu não sei se ainda está. Vamos fazer esse teste. Olá, Natália. Falar algo? Não. Acho que ela não quer falar não. É gratuita ainda, tá? Só que mudou o nome. Agora é Looker Studio. A Google faz sempre isso, né? Muda o nome das coisas. Tá aí, ó. Agora o Data Studio. Eu acho que eu avancei aqui alguma coisa, não foi? Foi. O Data Studio chama agora Looker Studio. Add sheets, BigQuery, fazendo tomar decisão, compartilhamento de relatório, tal. É muito legal. Deixa eu ver se eu posso mostrar umas imagens. Vocês vão ver que é dashboard da mesma forma, tá? Mas eu vou mostrar porque aí vocês têm uma ideia, né? Ficou uma coisa. Como eu estou logado com a minha conta da Google, então vocês já vão ver alguma coisa. Olha lá. Ok? Como é que eu vejo, né? Aqui. Vamos ver se vocês estão vendo isso. Então, aí, ó. Tá? Então vocês podem criar aqui, ó. Ó. Ok? Relatório, fonte de dados, análise. E aí ele monta esses gráficos aqui, ó. Certo? Monta essas fórmulas, né? Deixa eu ver se tem algum exemplo. Não, não tem um exemplo aqui. Mas eu acho que eu tenho. Eu acho que tem modelos, tá aqui, ó. Olha os modelos aqui, ó. Aí, tá? E aí você pode, né? Você tem um banco de dados já montado, tudo certinho. O que você faz? Você faz esse relatório e puxa diretamente, né, para a tua área de trabalho lá. Então você fica vendo isso automático. Tudo bem? Esse é o Locker, antigo, ou Looker, né? Acho que é Looker. É o antigo Data Studio. Tá bom? Perfeito. Any doubts? Tudo bem? Tranquilo? Ferramentas para visualização de informações. E aí vocês têm algumas que, inclusive algumas são já bem conhecidas, né? A Plotly, por exemplo, ela está aí na internet, principalmente tem muita publicidade no YouTube, né? A Plotly, não sei o que, tatati, tatatá. Né? O Canva, acho que a maioria de vocês já usa Canva aí para tudo quanto é lado, né? Fazer folheto, recado, bannerzinhos, folders, tá? O Infogram, ele cria a questão de infográficos, relatórios e gráficos interativos. É muito parecido com o Dashboard, que você pode trabalhar isso sem nenhum problema, né? Google Charts também, tá vendo? Ó, biblioteca de gráficos, ó, interativos. ClickView é uma ferramenta de Business Intelligence. Lembra do Power BI que eu falei? Power BI, olha lá, ó, Business Intelligence. Cria relatório e dashboards personalizados. E são ferramentas de visualização. Algumas são gratuitas, outras você tem que pagar uma verbinha aí, tá bom? Se eu fizer um dashboard, se eu fizer um gráfico dinâmico, se eu fizer o que eu posso controlar com isso? Ó, a primeira ideia que eu proporia é o primeiro exemplo daqui da literatura. Ó, monitoramento de desempenho acadêmico. Sabe essa ideia de controlar exercício? Você faz uma trilha de exercício para os teus alunos.
Quantos participam dessa trilha? Quantos estão resolvendo? Quantos efetivamente estão fazendo os exercícios? De que maneira estão fazendo? Quem está acertando, quem não está? Quem está errando muito? Isso é importante saber, ok? E aí o que você faz? Você já tomou uma decisão ali, né? Chama os professores, ou especificamente o professor daquela disciplina, e fala, professor, olha, está acontecendo aqui, ó, os alunos não estão desenvolvendo bem. Mas pode dizer, ah, não, professor, é porque eles não prestam muita atenção, não sei o quê. Ué, pera lá, tem algo errado, né? Um ou outro, você ainda pode dizer, não, é realmente o aluno né, não desenvolve bem aqui, ou não quer desenvolver, ou sei lá. Mas uma maioria da sala tem algo errado. Perfeito? Outra coisa que você pode acompanhar em tempo real aí é a gestão financeira. Mais uma vez falando, a ideia das despesas, né? Despesas e receitas. Análise de frequência escolar, principalmente para a questão de evasão, né? Sabemos que tem um percentual de alunos aí que estão dentro, né, da estatística do governo sobre evasão escolar. Então é importante estar observando isso. E depois, para apresentar resultados para uma reunião ou para alguma coisa assim, deixar público, tal, você pode usar o ClickView ou o Google Charts, que ele faz umas impressões bacanas. Também tem o Canva. O Canva acho que também entraria bem aqui, tá? Você pode fazer uns bannerzinhos, uns relatórios, algumas coisas assim, tá certo? Dúvida, gente? Sim, não, mais ou menos. Eu sei que essa disciplina ela é muito tranquila, mas de repente se vocês têm alguma dúvida, pode perguntar, né? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos aqui à ideia do uso de dashboards para acompanhamento em tempo real. Então vamos dizer que eu queira efetivamente utilizar um dashboard, né, que é um gráfico dinâmico, que ele é atualizado. Olá, senhora Santana, boa noite. Atualizado em tempo real. Então ele é muito bacana. Eu gosto dos dashboards. Eu acho muito. Além dele ser muito funcional, ele é dinâmico, né? Ele é muito operacional, tá certo? Então quer dizer, você pode controlar um montão de coisa na tua empresa ali. Quem trabalha com vendas, por exemplo, quem trabalha com produção, que precisa fazer contagem, estoque, tá? Você pode criar um dashboard a partir de Excel. Ana, basicamente, muito basicamente, eu não peço nome de aplicativo nenhum em prova, tá? O que o ClickView faz? Não, o que não esquece, isso não é pergunta que eu normalmente faça, tudo bem? Normalmente eu posso, dentro do contexto, perguntar assim, o uso do ClickView para fazer um relatório, não sei o que, não sei o que, não sei o que, permite que o aluno, o gestor tenha uma melhor, não sei o que, não sei o que. Ponto. A partir desse contexto, o uso de uma ferramenta para fazer assim, ajuda no dois pontos, e aí, entende? Eu, dentro do contexto, eu explico o que é a ferramenta, eu dou um exemplo de uma das ferramentas, mas eu quero saber basicamente como é que aquilo te ajuda na gestão. Tudo bem? Beleza? Brasil, chegou aqui o teu relatório, tá? Só que chegou um link, manda no Word, mulher. Vocês mandam esses links, às vezes não abre para mim, às vezes pede para autorizar. Mas você mandou só o link, manda o arquivo, entendeu? Vocês costumam mandar do Google Drive ou OneDrive ou qualquer Drive, só que às vezes eu vou clicar
Aí, como eu estou no sistema de rede, ele fala, você precisa de permissão, não sei de quem, não sei de quem. Tá, mas chegou um link para mim aqui só. Então, o que você faz? Faz o arquivinho, né? Baixa aí no teu computer e manda o arquivo. Só arquivinho, anexa o arquivo e envia. Que aí eu não tenho problemas com as ideias dos drives da vida. Né? Eu sei que tem um OneDrive. Nossa, o OneDrive me quebra aqui, viu? Toda vez que o aluno me manda no OneDrive, eu tento abrir, mas não rola. O Google Drive ainda até que é menos ruim, mas ainda alguns arquivos aí dizem assim, você precisa de permissão, não sei das quantas. Certo? Então vamos lá. A ideia do uso do dashboard em tempo real para eu fazer um algo. Muito bom, né? O que eu vou fazer aqui? Então, ó, vamos primeiramente relembrar. Eu já trouxe esse conhecimento lá atrás explicando o que iríamos falar para frente, né? E aí o conceito está aqui, ó, uma interface visual que apresenta informações importantes em um único painel, utilizando gráficos, tabelas e indicadores. Ponto. Então, você tem uma imagem só, um gráfico só, né? Você consegue resumir muita coisa, ou por tabela, ou por gráfico, ou sei lá, por algum desenho, ou por alguma coisa dinâmica, que nem mapa de calor, tá? Tudo isso é possível de fazer, tá certo? Então vamos caminhar aqui. Olha uns exemplos aqui, ó. Que bonitinho. Olha, legal, né? Eu gosto deles. E tem desses aqui, deixa eu ampliar um pouquinho mais. Deixa eu ver como é que vocês estão enxergando isso. Aí, olha lá. Tem deles que você adapta, tá vendo? Até para celular, ó. Por quê? O gestor não precisa estar no computador dele. Como isso aqui está na nuvem, o que ele faz? Da onde ele estiver, ele acessa pelo celular e ali o dashboard ele se adapta ao tamanho, ao formato do celular. Tá? E aí tem gráfico de tudo quanto é jeito, gente. De linha, de barra, de pizza, de torre, de gráfico de dispersão, block spot. Tem, ó, tem todo jeito, ó. Ok? Desculpa o atraso, está chovendo. Sim, senhora. Seja bem-vinda, dona Biagi. Tudo bem? Tranquilo? Eu vi um dashboard uma vez com informações do IBGE, que era de renda per capita, mais população, mais uns negócios ali, ok? E aí o que eu fiz, né? Eu olhei aquele mapa, era o mapa do Brasil. Eu falei, olha que gráfico interessante. Como é que isso aqui se comporta, né? Será que se eu clicar no estado tem alguma coisa aqui, né? Aí eu fui lá e cliquei. Na hora que clicava, ele abria assim, ó, oi, e colocava um bocado de característica daquele estado. População, renda média, renda per capita, nível de produção e um bocado de coisa. Entendeu? Dava para ver que era bastante interativo. Tá bom? Dessa forma. Então vamos aqui nas características, né? A ideia da visualização. Vi agora que meu nome não está na lista enviada para a faculdade. Lista do que, Mônica? Lista de exercício, do que é? Aquela lista que eu enviei agora à tarde. Você entregou? A Karen me mandou? Tá, eu vou dar uma olhada aqui. Os arquivos da Karen, eu me lembro que estão aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Mônica. Realmente, Mônica, seu nome não veio aqui na planilha. Você entregou exercícios com quem?
Em Mônica. Cadê o E? Ah, tá digitando. Beleza. Então, enquanto isso, eu vou falando aqui, tá? Então, qual é a grande utilização dos dashboards, né, para acompanhamento de conhecimento e informação? Uma ideia bacana é a tomada de decisão em tempo real, né? Essa é a proposta, é uma ideia. Mas a gente parte do seguinte princípio. Primeiro, a visualização interativa. Karen, Anne e Beatriz. Mônica, o exercício de gestão é em dupla. Então, se tem 3 mais você 4, você não está confundindo com TCC? Que eu acho que você faz TCC comigo também, na disciplina de amanhã, não é? O que eu disse é, você marcou Karen, Ana e Beatriz, mais você, Mônica. O exercício de gestão, ele é em dupla, sozinho ou em dupla. Né, em dupla. E como você está mandando em quadro, será que não, você faz TCC comigo na disciplina de amanhã, né? Será que você não está confundindo? Porque os exercícios não são do TCC, são exercícios que estão na plataforma. Ok? Veja se é isso. Sabe me dizer onde veja a senha para acessar esse portal? Que portal? Porque a secretaria, ninguém responde, eu sei que o login é o teu e-mail. Se você estiver falando do portal da faculdade, a Central ADM, o login é o teu e-mail e a senha é o RG. Né? E não lembro, não consigo, estou pelo celular, só que não sai áudio. O que estou tentando acessar para outro local? Meu note queimou, o HD e todas as senhas não vão. Então, Noemi, a ideia, se for o da central do aluno da faculdade, é e-mail e, RG, e CPF, né? Acho que é e-mail e CPF, se não estiver enganado. Ou é e-mail e RG. Eu sei que é e-mail e acho que é CPF, tá? CPF está no contrato. Se for o da FPD Virtual, onde você está aqui, né? Sim, Mônica, mas eu preciso que você envie os exercícios, tá? Veja com quem que você enviou, se já enviou, né? Porque eu não vi o teu nome nos exercícios entregues. Tá bom? É só você enviar que aí já insere automático. Beleza. Entendeu, Noemi? A Noemi caiu. Quando ela voltar, a gente fala de novo. Tá certo? Bom, vamos aqui. Senão a gente desvia muito e tira o foco da questão do dashboard. As características, né? A primeira, visualização interativa. Então, você tem lá os dados que podem ser enviados de forma gráfica, exibidos, né? Analisados de forma gráfica. Então, você pode ter um montão de tipo de gráfico que você pode utilizar para fazer a ilustração das suas informações. Automaticamente, como já é interativo e em tempo real, porque é um dashboard, né? Você tem essa facilidade. Alguma coisa alterou na origem, automaticamente o dashboard já te mostra aquela alteração. Tá bom? Você pode personalizar do jeito que você quiser, só a evolução da linha, por exemplo, num gráfico de linha, só a evolução da linha. Você pode colocar os valores conforme vai evoluindo, você pode colocar percentuais, você pode analisar da forma que você acha que deve. Tudo bem? Você pode acessar isso remotamente, né? A maioria dos dashboards está na nuvem. E você pode fazer um monte de comparação, né? Por exemplo, esse mês com o mês anterior, o trimestre, como é que foi a evolução do trimestre, do quadrimestre, como é que esse fevereiro está em relação ao fevereiro do ano passado. Entende? Você pode fazer essas análises, assim, essas variações, são bastante interessantes. Ok? Vantagem, como estou sempre falando nessa aula, está aqui, ó, tomada de decisão baseada em dados. Você tem realmente condição de tomar uma decisão mais estruturada, porque você tem informação ali, você tem conhecimento.
Ok? Beleza? Laura, será que ela estava falando do FPD virtual? Será que era isso? Né? Me pareceu, sei lá. Mas tudo bem, vamos ver. Não sei, acho que ela deve ter caído também. Não sei se ela está offline já ou... Se tiver online aí, Noemi, dá só um ok. A Laura te deu uma resposta aí, ó. Tá bom? Se você tiver offline. Tá não. Na lista aqui não tá. Então ela deve ter caído. Beleza? A identificação de problemas e oportunidades. Eu falei uma vez para vocês da questão da análise SWOT. Não sei se vocês lembram disso. E eu acho que teve, acho que um professor ou dois que também passou esse conhecimento para vocês, não foi? Alguém me disse isso em uma das aulas. Não, professor, nós já fizemos análise SWOT. Olha lá, professor Marcos. Então, como é que você trabalha esse contexto, né? Tá aqui, ó, identificação de problemas e oportunidades. Você pode, inclusive, fazer uma análise SWOT, né, em relação à tua empresa, à tua escola. Ou você pode fazer, inclusive, quando eu passo essa disciplina, eu peço para os alunos fazer a análise SWOT da própria carreira. Tudo bem? E aí o aluno fala, mas eu não sei e tal. Vamos lá, da mesma forma que você faz análise SWOT de outros caminhos, né? Ok? Ana, tá faltando o artigo 1 e 2 para mim aqui, tá? A internet tá caindo? Maria, não deixa ela cair, Maria, não deixa ela cair. Beleza? Tudo bem, gente? Ah, mas tem como eu fazer SWOT sempre? Tem. Você vai mudando. As coisas também vão mudando. Você vai adquirindo mais competência, mais habilidade. Aí, de um ano para o outro, por exemplo, como é que tá você? Ó, veja vocês estão aqui no 7º semestre. A maioria está aqui comigo, está no 7º semestre, último semestre do curso. Se você fizer uma análise sua mesmo, uma autoanálise de quando você entrou no curso e como você está saindo, veja a quantidade de conhecimento que você desenvolveu. De habilidade também, né? Ok? De habilidade e competência. Então, não tem como você fazer uma análise de um ano para o outro e ficar pior. Não tem. Você sempre melhorou alguma coisinha. Tudo bem? É isso. Então, sempre fazer SWOT, principalmente no final de ano. Chega final de ano, que a gente vai dizer, ano que vem eu faço dieta, ano que vem eu paro de comer chocolate, ano que vem eu vou melhorar não sei o quê, porque ano que vem, né? Nós sempre prometemos para o ano que vem. Então, nesse momento, o que você faz também? Faz uma análise SWOT. Né? Como é que está a minha carreira esse ano? E aí você faz. O que eu preciso melhorar esse ano ainda? O que eu preciso melhorar o ano que vem? De que maneira, né, que o ano que vem vai melhorar para mim? Sabe, coisa assim? O que eu tenho que desenvolver? E coisas dessa natureza. Tudo bem? Sim ou não? É isso. Transparência, né? Lógico, mais uma vez falando. Transparência e eficiência administrativa, porque você tem condições de, na divulgação de dados, melhorar bastante coisa aí, tá certo? E de uma forma conjunta, né? Colaborativa. Isso que é importante, tá bom? Exemplos de aplicação, mais uma vez está aqui, ó, tá vendo? Ó? Desempenho acadêmico, financeiro, presença. Veja que dentro da escola, a maioria das coisas das quais podemos utilizar está direcionado principalmente a controle com o aluno, a presença do aluno, a presença do professor, tá certo? Isso é deveras importante. Tudo bem? A estrutura também, né, a infra, dá para a gente também controlar.
principalmente, quando eu falei agora há pouco da impressora, tá aqui, ó, manutenção de equipamentos e instalações. Dá para fazer também. Eu não sei se compensa fazer um dashboard para controlar isso. Mas se você quiser fazer, também é possível. Tá bom? Tranquilo? Dúvidas? Ferramentas populares, as mesmas que eu estou sugerindo. Lá, Power BI, Tableau, Google Data Studio, que nós já sabemos, descobrimos agora há pouco que ela está como Looker, e a ClickView. Deixa eu ver se eu tenho imagens aqui do Tableau. Você vai ver que não é, gente, não é diferente. É mais por uma questão de ferramenta mesmo. Tá? Então, um Tableau de uma empresa, o Google é de outra empresa, o Microsoft Power BI é de outra empresa. Tá aí, ó. Tá certo? Perceba que os gráficos são, os dashboards, são semelhantes, né? Não dá nem para, de repente, dependendo, né, do que você está fazendo, a pessoa nem sabe se foi feito pelo Tableau, pelo Power BI, pelo Excel. Olha. Ok? Olha isso aqui que bacaninha. Será que eu consigo abrir isso aqui? What is love? Baby, don't hurt me. Aí, vamos clicar aqui. Já que eu consigo abrir. Sua plataforma preferida, vem aqui. Esse cleaner abriu sem querer aqui, ou querendo também, tanto faz. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Não, vocês não estão vendo. Eu quero essa aqui. E eu tô falando uma coisa e não mostro, né? Fica difícil. Tá vendo? Aqui é o site do Tableau, ó. Tá bom? Esse é o site da empresa Tableau. Tá aqui, ó. Do produto Tableau, né? Quem é o dono é a Salesforce. Tá? Aí, ó. Pará, tem lá, não sei o que, etc. Aqui, ó. Olha os gráficos aí. Tudo bem? É bonito? Gente, é muito legal. Você vai fazer uma reunião, você leva um gráfico desse assim, ó. Certo? Ó. Fica muito mais intuitivo, fica muito melhor de se apresentar um produto. A pessoa chega lá e fala, olha, tá, mas tem isso aqui, faz isso, faz aquilo. Tá vendo, gente? Ó, 30% de não sei do que. Ó, aqui tem uma evolução gradual, número de matrículas. Você tem como mostrar. Né? Não é você tá achando, olha, aumentou o número de alunos. É com base no quê? Ah, eu percebi que tinha bastante aluno no corredor. Não é isso. Tá vendo? Os gráficos aí. E aí tem alguém aí. A Larissa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para vocês. Ele tem um tempinho de gratuito, tá? Se vocês quiserem utilizar. Mas depois tem que comprar. E para pessoa física não é muito barato. Deixa eu ver se a Larissa fala alguma coisa para nós aqui. Ó. Ah, ela tá no inglês aqui. Deixa eu ver se ela vai mostrar alguma coisa aqui para nós. Olha lá. A maneira como você desenvolve esses gráficos e esses modelos. Ok? Então, mais uma vez, para que nós fazemos um dashboard? Principalmente para acompanhamento em tempo real de tudo aquilo que nós precisamos desenvolver. Tudo bem, gente? Perfeito? Sem problemas? Sem dúvidas? Posso fazer um dashboard das minhas contas, minhas despesas lá de casa? Posso. Vou comprar algo para isso? Com certeza não. Você vai utilizar o Excel. Tá? Você usa o Excel, faz lá, tem todo um movimento lá para você fazer isso. Ah, professor, mas eu não sei trabalhar com Excel.
Lembra que 2 ou 3 aulas para trás aí eu dei o caminho das pedras em relação ao curso do Word, curso do Excel. Lembram disso ou não? A Getúlio Vargas não, Fundação Bradesco, através da EV, que é uma escola virtual deles, eles têm todos esses cursos aí gratuitamente, com certificado válido, e eles começam assim, ó, Excel básico, intermediário e avançado. Então dá para vocês trabalhar aí com Excel, fazendo dashboard, fazendo um monte de gráfico aí de boa. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o Excel. Deixa só eu... Ó, eu já estou aqui, ó, na plataforma da Fundação Bradesco. Deixa eu ver se vocês estão enxergando isso. Olha lá, tá certo? Essa plataforma aqui é a Fundação Bradesco, ó. Tudo bem? Ali. Beleza? Então, o que que eu faço? Ó, deixa eu botar o link para vocês aí, quem não tem. Eu já passei isso, mas de repente alguém esqueceu, né? Ou não anotou. Tá aí, ó. Então, eu venho aqui, ó, desenvolvimento profissional. Ele está aqui ou está em produtividade? Está desses dois aqui. Vamos ver, começar por aqui, ó. Aqui, educação, barará, barará, barará. Não, não está aqui, então deve estar em produtividade. Nesse item aqui, ó. Isso, tá aqui, ó. Ó o quadradinho aqui, ó. Produtividade. Tudo bem? É só clicar aqui, ok? E aqui tá, ó. E aí você tem, veja, o básico, estão enxergando? O intermediário e o avançado. Perfeito? Então não é desculpa para você falar, olha, né? Andressa, eu posso no intervalo perguntar ali, tá? Mas não tem como eu sair daqui agora e ele na secretaria perguntar, tudo bem? Perfeito? É gratuito, Gisele, gratuito. Tudo é gratuito, Fundação Bradesco, tudo é gratuito. Tá bom? Tudo bem? Então, aí, no modo intermediário e avançado, você aprende a criar dashboards, gráficos intuitivos, um montão de coisa. Tá? Se você puder avisá-la, no break eu faço questão de ir lá. Só que agora não tem como eu largar aqui vocês para ir lá. Tá bom? Mas terminando a aula, indo para o break, eu já passo lá e já peço para a Kátia ajudá-la. Tá bom? Então dá para eu fazer lá em casa? Dá. Dá para fazer, controlar as despesas do meu filho, escola, essas... Dá. Põe a planilhinha de Excel, depois faço um gráfico, e aí vou aprendendo mais alguns recursos, crio uma ideia chamada tabela dinâmica, e a partir da tabela dinâmica faço um gráfico interativo, e a partir disso depois eu fico só visualizando. Alimento de um lado, o gráfico já altera do outro. Fica um negócio bacana, um negócio muito legal, ok? Tudo bem que na sua casa você vai usar para, né, testar algumas coisas, né? Isso é legal. Mas na empresa você pode fazer para trabalhar mesmo, para fazer a coisa acontecer. Tudo bem? Tem escritório, tem lugar que trabalha com a ideia de ordem de serviço. Não sei se vocês trabalham em empresa que tem isso. O que é essa ordem de serviço? É como se fosse ser tarefas que vocês têm que fazer. Então alguém pediu alguma coisa, cria-se uma ordem de serviço, tem um número lá e vai, né, vai entrando esse monte de OS. Você pode fazer um dashboard, aquelas que estão no prazo, aquelas que já venceram, quantas tem no total, por departamento. Você pode fazer isso. Né? Puxa vida, o meu departamento tem 50 OS, dessas 10 já estão vencidas. Aquelas vencidas que você tem que dar prioridade. Tudo bem? Tudo tranquilo? Veja, tem muita aplicação. Tem muita aplicação. Tá certo? Só falta aí realmente pôr mão na massa e falar, não, eu vou testar, eu quero
Considerações para implementar um dashboard na gestão escolar. Primeiro, definir o que você quer, o que você quer medir, né? Escolher as métricas. Eu quero medir evasão, eu quero mexer com não sei o que mais, eu quero ver nota, quero ver curva de desempenho, eu quero ver os gastos da minha unidade escolar. O que eu quero medir? Tá? Então, você definiu isso, legal. Você monta todo o seu banco de dados. Se você tiver um sistema de banco de dados na sua escola, lá na sua empresa, beleza. Senão você pode usar um Excel mesmo, sem nenhum problema. Tá certo? Depois, você vai capacitar a tua equipe para alimentar a informação ali, porque é importante ter esse contexto, né? Quem que vai alimentar? Quem que vai inserir informação? Né? Então, todo mundo, então o pessoal tem que ser treinado. Né? Conscientizá-los da qualidade da informação. Não dá para colocar a informação quebrada de qualquer jeito. Tudo bem? Tranquilo? E depois saber se o dashboard ele vai ser intuitivo, vai ser fácil, né? O pessoal olhando aquilo ali já consegue desenvolver, né? Entende isso? Porque às vezes você faz um dashboard também com tanta informação e com uns gráficos tão esquisitos que a pessoa... Sim, Noemi, o pessoal estava avisando, inclusive a Andressa tinha me avisado, eu falei que no intervalo, se você não conseguisse, eu ia lá. Mas, você já ligou? Beleza, então fechou. Sem nenhum problema. Ok? Então, basicamente é dessa forma. Você pode criar dashboards muito implementados, muito bacanas, mas precisa saber se ele é funcional, se o pessoal vai entender o que você quis passar de informação ali, de conhecimento. Tudo bem? É isso. Tomada de decisão baseada em dados. Muito bem. Quando a gente tem uma tomada de decisão baseada em dados, você está dizendo o quê? Você utiliza informações que possam ser comprovadas. E na maioria das vezes, essas informações são as quantificáveis. Né? Ou seja, tem lá informação suficiente, com veracidade e qualidade, né? Eu não gosto muito da palavra qualidade, mas não tem jeito, eu vou ter que usá-la. A ideia de saber, olha, realmente entrou 200 matrículas, por exemplo, e eu tenho que confiar nisso. Eu não posso planejar escola, sala de aula, atribuição de professor com a informação do eu acho. Entendem isso? Eu acho que tem. Não dá para eu acho. Ou tem ou não tem. Por quê? Porque você vai criar salas específicas, né? Você vai, olha, sei lá, o segundo ano vai ficar na sala tal. Aí tem 2 turmas de segundo ano conforme meu relatório. Eu vou precisar de 2 salas. Certo? E aí, se eu vou precisar de 2 salas, eu vou precisar de mais professores para fazer as devidas atribuições. E aí, se essa informação não é verdadeira? A lei não permite que eu ao atribuir para um professor, eu simplesmente tire essa atribuição. Eu tenho que arcar com a semestralidade. Então, o que acontece? Chegou em janeiro, eu fui lá atribuir, falei, olha, professor Zezinho, tem uma sala aqui para o senhor, tal, tudo mais. Daqui a pouco eu fui conferir efetivamente aquela sala, a quantidade de alunos não era aquela, era muito menor, não precisaria de 2 salas. Se eu tiver que dispensar o Zezinho, eu vou ter que pagar a semestralidade para ele, semestre inteiro. E aí, olha o custo disso. Entendem isso? Ok? Então, eu tenho que ter realmente informação que ela seja verídica. Que realmente eu não posso ter dúvida.
Ah, eu acho que tem. Ah, eu não sei. Não, ou tem ou não tem. Tudo bem? É isso. Então, a ideia da característica em base de dados para tomada de decisão, olha lá, foco em evidência. É a mesma coisa do TCC. Você está fazendo um TCC, que é a ideia dos dados empíricos, né? A gente fala na academia, fala dos dados empíricos. A ideia do TCC é isso, a ideia da tomada de decisão baseada em dados também é isso. Você vai tomar decisão a partir do quê? De um resultado. Esse resultado conseguiu por onde? Por dados. Esses dados podem ser comprovados, eles existem. Né? Essa evidência ela pode ser comprovada. Tudo bem? Então, esses relatórios de matrícula, elas existem ali? Existem. Legal. Se não tiver, como é que eu faço? De que maneira? Tá aqui, ó. Olha os contratos, se for escola particular. Se for escola pública, de repente tem um relatório de assinatura ali, de ok, de aceite, de alguma coisa assim. Tudo bem? Uma coisa, gente, não confia no eu acho. Isso não existe. Na empresa não existe eu acho. Todos estão entendendo? Ah, a coordenadora pediu para fazer um painel. Né? Escola particular tem muito isso, né? Um painel do Dia das Mães, painel da Páscoa, painel não sei do que. E aí a coordenadora foi e dividiu de 3 em 3 professores. Então, o trio vai trabalhar um tema, ou então um painel numa área. Por exemplo, esse corredor aqui vai trabalhar o trio tal, aquele corredor lá vai trabalhar o trio tal. Tipo assim. E aí você combina com seus dois outros colaboradores, seus colegas, de um pegar o EVA, o outro a cola quente, o outro não sei o que e tudo mais. E aí um fica esperando pelo outro, o outro pelo um, depois o coordenador pergunta assim, e aí, vocês vão começar? Não, eu achei que a Mariazinha ia trazer a cola. Eu achou? Achou como? Tá? Então, ou você tem certeza ou não. Ou você está engajado, está ali comprometido com o processo, ou não. Tudo bem? Não tem como simplesmente falar assim, eu esperei que tal pessoa fizesse. Não tem isso. Você tem que trabalhar ali no sentido de, olha, isso aqui precisa ser resolvido. Como é que vamos fazer? Ah, tal pessoa tinha que ter trazido. Tá, então, é mais ou menos isso, Ana. Porque quando o coordenador fala, ele fala no geral, né? Vocês, professores. Não, calma lá, quem esqueceu o movimento, né? Tudo bem? Trabalho multidisciplinar, ó, multi. Então são vários professores trazendo conhecimento para aquele modelo, para aquele tipo de trabalho. Quem tinha que coordenar isso aqui? Aí um ficou esperando pelo outro, chegou o prazo para entrega de não sei de o que, alguém entrou em contato com o fornecedor tal, alguém viu tal material, alguém pegou. Não, todo mundo fica com cara de paisagem. Não adianta. Na gestão não existe, eu acho, pensei que, eu imaginei. Não, não, não tem. A informação ela tem que ser precisa, tá? Tá aqui, ó. Evidência. Você tem que estar evitando suposição ou evitando o tal do achismo. Isso ficou nítido? Semestre passado, quem estava comigo fazendo TCC, lembram que eu falava assim, gente, olha, não recebi tal assunto. Aluno tal, cadê o material? Ah, professor, eu pensei que a colega tal tinha enviado. Ó, eu ficava de boa, porque o tipo de conhecimento ainda, vocês não tinham ainda, né, treinado comigo isso. Mas quando eu falava nas aulas, inclusive no primeiro dia de aula, eu falei e falo para todos os grupos. Todos têm que conhecer sobre tudo. Todos têm que estar desenvolvendo sobre tudo. Porque no dia que o aluno A faltar, o B responde.
No dia que o A e B faltar, C responde. E tem que saber responder. Esse negócio assim, mas essa parte é da Charliane, que respondeu aqui agora, a verdade. Ó, essa parte aqui, professor, eu não vou saber responder, porque é a parte da Charliane. Não existe parte de alguém, existe o trabalho. Um trabalho científico é desenvolvido por pesquisadores. E pesquisadores têm que conhecer e têm que dominar o que está fazendo. Tudo bem? Isso é importante. Quando nós estamos fazendo o stricto sensu, mestrado ou doutorado, muitas vezes você é convidado para dar aula noutra faculdade. E o professor de destino lá te manda um ementa. Ementa, vocês sabem o que é, né? O que é aquele conteúdo da disciplina. E você só pergunta quantas aulas são, qual é a quantidade da carga horária para cada aula, né? São aulas com 3 horas, 2 horas, 5 horas, como é que é isso? Como é que isso funciona? Como é que é roda de debate, tem laboratório? São essas questões que você pergunta. Agora, o conteúdo você já leva pensando na base que o aluno já deve ter tido. Não dá para você chegar lá e vai dizer, num curso de engenharia, por exemplo, você vai ensinar cálculo 1. Se a tua disciplina já é lá de palestra, de final de curso, as coisas, né? Que nem nós íamos para falar com outros alunos de pós-graduação. Então, normalmente, quando você chega lá, o nível de debate é do nível de pós. Não dá para um aluno, por exemplo, falar assim, professor, como é que eu calculo tal coisa? Eu falei, meu querido, isso aí você já deveria, né, ter domínio, porque você já é formado na área e você está fazendo um curso de pós. Mas vamos lá, eu vou te ajudar aqui, ó, é mais ou menos isso, isso, isso. Porque se eu corto o foco daquilo e volto naquele conhecimento, eu quebrei a palestra aqui. Todos concordam com isso? Eu quebrei o foco da aula, né? Então, é a mesma coisa quando vocês estão dando aula para os pimpolhinhos. Você está lá no segundo semestre, ou então está no segundo bimestre, você já passou as operações básicas de somar e de subtrair, e lá na frente você está ensinando divisão, aí no meio da conta de divisão, o aluno pergunta, professor, como é que subtrai 9 de 5? Se você parar a tua divisão para explicar a subtração, você vai confundir todo o grupo. Você pode sim chamar aquele aluno pós-aula ou no momento oportuno e fazer esse reforço, mas naquele instante você tem que ter o foco na evidência, o foco naquilo que você quer trabalhar. Todos entenderam isso? Lembre, gente, vocês nesta disciplina, vocês são gestores, vocês não são professores. Nessa disciplina, como a gente brinca de vez em quando, quem gosta de falar muito isso é a Rasquinho, né? Chefa. Olha, chefa, né? Nessa disciplina, vocês são, né, os chefes e chefas, né? Ok? Então você não pode simplesmente também cair na lábia de professor, que vem ali, ó, sabe o que é? É que meu cachorro comeu o meu notebook, o meu exercício. Gente do céu, eu escuto cada coisa, cada desculpa. E aí o coordenador finge que acreditou, o professor finge que se fez entendido e, né, foi-se, mas não é assim que tem que funcionar, tudo bem? Você como líder, gestor, você tem que ter meta, objetivo e a tua informação ela tem que ser transparente para qualquer nível. Então, quando você der uma informação, ela tem que ter coerência. Era o estagiário, mas não era o estagiário que tinha que ter feito isso? Pronto, aí vai, né? Tudo bem? Então, voltando à ideia da evidência, né? Então, ó, decisões são fundamentadas realmente em fatos. E eu não posso simplesmente dizer para alguém que, eu acho que fizeram. Esquece isso, tudo bem? Logo em seguida, a análise contínua. Né? Então, o que, que acontece? O dashboard ele não está basicamente parado em um tempo, ele é contínuo.
Então, à medida que você vai alimentando, aquilo vai mudando e o teu nível de tomada de decisão também muda de estágio. Tudo bem? Uma hora que você estava ali, eu acho que eu vou investir tanto, um X reais, daqui a pouco o gráfico de receita começa a cair, você fala, opa, é melhor eu rever esse investimento porque não vai ter verba. Veja, isso muda, tá vendo? Ok? Permite monitorar o impacto das decisões ao longo do tempo, principalmente em torno de despesa de dinheiro, vou fazer um laboratório, vou fazer alguma coisa. E aí você vai aplicando a verba e vai vendo como é que essa verba essa retirada vai se comportando durante ali o mês ou um período, né? Tá certo? Questão dos dados integrados, principalmente de múltiplas fontes. Acredito que não é bem o caso de vocês, mas poderá ser em algum momento. Então, à medida que eu estou vendo financeiro, eu estou vendo diário de professor, conteúdo, nota, eu estou vendo ponto eletrônico de alguém, controle de material, despesa de parte administrativa. A ideia do refeitório, escola pública tem isso, né? Dos recursos, dos insumos, né? Que é o nome certo, os insumos, ou seja, o que chegou de alimentação para ser feito dia a dia, arroz, feijão, essas coisas, tal. Tem um estoque, tem que controlar isso, tá certo? Automatização e tecnologia. Então você lembra no comecinho dessa aula como é que nós fazemos situações para que isso seja automático. Tudo bem? Dúvidas? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Faltam 2 minutos aqui, eu não queria iniciar um slide, depois vai estourar aqui o tempo. Perguntas? No one? Olha que legal. Sinal que todo mundo está super proficiente em matéria de tecnologia aplicada à gestão escolar. Olha que fantástico. Isso é muito bom, né? Quero ver na prova. Muito bom, viu? Tomara que sim, justamente. Pronto. Então, nós estávamos falando em relação à tomada de decisão baseada em dados, continuando nisso, né? Continuando nessa proposta, ok? Vantagens em usar em situações de tomada de decisão baseada em dados, aquelas as quais nós coletamos por ferramentas tecnológicas, né? Quais são as vantagens? Se vocês têm decisões mais precisas, porque vocês vão apoiar em dados concretos. Lembra lá do foco em evidência? Então, realmente você tem aquela informação, ela é verdadeira, tá? Então, você tem condição de desenvolver um olhar, um insight, porque você tem ali, vamos dizer, dados verdadeiros. Acho que talvez seria a palavra mais próxima daquilo que a gente quer falar, né? Mas uma coisa que você fala, olha, eu peguei no site oficial do governo, por exemplo, essa informação. Exemplo, SAEB. Vai precisar fazer uma análise de desempenho, então uma métrica regional para saber como é que tá os alunos do SAEB da tua região, ok? Joia, fantástico. Muito bem. Você pegou os dados do SAEB, se aquilo não estão a contento, você fala, mas os dados são do governo. Eu não posso fazer muita coisa, né? Então, ali o insight, o olhar que você teve em relação àquela informação, aquele conhecimento, é porque a origem daquela informação é de um site oficial do governo. Tá bom? Tranquilo? Você pode também observar a partir disso, identificar problemas antecipadamente, principalmente falando de escola, né? Desempenho escolar e evasão. Ok? Podemos também pensar em alocação eficiente de recursos, ou seja, análise de dados financeiros, onde melhor eu aplico determinado valor,
onde melhor eu faço a ideia do uso de recurso de uma maneira que seja mais tranquila ali, em sentido de ter controle, e eu possa eu mesmo falar para mim assim, olha, eu fiz aqui realmente um investimento interessante, mas eu sei onde é que eu apliquei esse dinheiro, eu sei onde apliquei esse valor, tá bom? Posso também fazer dados sobre desempenho de aluno, ok? Que é a ideia da personalização do ensino. E melhoria contínua, inclusive tem um programa de qualidade japonês chamado Kaizen. Ele, na maioria das vezes, é implementado ao mesmo tempo com outro programa de qualidade chamado 5S. O Kaizen, ele diz assim, melhoria contínua. A ideia do Kaizen é essa. E o japonês fala assim, né? O mote do programa. Eu posso melhorar alguma coisa todo dia. Sempre é isso. Ó, eu posso melhorar alguma coisa todo dia. Então, mesmo que seja o 0,00, qualquer, eu posso melhorar alguma coisa todo dia. Então, hoje eu tenho que ser melhor que ontem e tenho que ser um pouco pior que amanhã. Porque amanhã eu serei melhor do que hoje. Então, o oriental ele tem muito disso. Tá certo? Então, dá para sermos melhores sempre? Um pouquinho dá. Desde comunicação, desde empatia, condições que a gente precisa estar sempre avaliando, que é a ideia da comunicação eficaz. Eu trazer uma informação e essa informação realmente refletir aquilo que eu quero falar, não gerar dúvidas, não gerar desentendimento, tá certo? A ideia da empatia, ok? Empatia, todo mundo fala, se colocar no lugar do outro, cuidado, o conceito não vai tão simples assim. O conceito de empatia é olhar determinada situação como se você fosse a outra pessoa, se colocando no lugar dela no sentido de análise de recurso, de competência, equidade nas ações, nos acessos a determinadas informações e recursos, tá certo? Então, não adianta eu falar assim que eu tenho empatia porque me coloquei no lugar da outra pessoa. Ah, mas eu me coloquei no lugar dela e realmente senti. Não, calma, como é que você se colocou no lugar dela? Você observou os pontos de vista a partir, inclusive, do acesso aos recursos? Entende isso? Que se colocar no lugar da outra pessoa é realmente assumir a condição que o outro está observando aquilo que você está debatendo. Muitas vezes você teve acesso à informação privilegiada, ou mesmo você criou a informação, o conhecimento. E como é que o outro está sabendo daquilo que você criou? E aí você não pode dizer assim, me coloquei no lugar dele. Não, não colocou, porque você tem acesso à informação e o outro não tem. Entendem isso, gente? Ficou nítido? Então, o princípio da empatia é muito interessante, mas ele não é simplesmente que todo mundo coloca, né? Se colocar no lugar do outro. Calma, né? Não é pura e simplesmente essa tarefa. Fechou? Tudo bem? Desafios. Aqui é o desafio maior para nós, né? Quando mais uma vez falando, eu não gosto muito da palavra qualidade, mas eu preciso usá-la em alguns momentos. Até mesmo porque a literatura não é minha, né? Mas você tem uma dependência de dados que precisa realmente ser verídicos. E a palavra, acho que mais bacana aqui seria confiáveis. Tá? Então, por exemplo, eu posso confiar nessa informação? Posso, pronto. Então,
Para mim é isso. Eu vou lançar aqui, ó, o valor de um determinado material, R$ 1.245,33. Eu posso confiar nessa informação? Posso. Ou então, não, alguém me disse, não. Então, não posso confiar. Tenho documento, tenho como comprovar. Se alguém me questionar sobre isso, eu pego a nota fiscal e falo, olha, a nota está aqui. Ou então, o relatório eu baixei do site tal, site do governo, da prefeitura, do estado. Entendem isso? Aquela informação que você vai alimentar o teu sistema tem que ser 100% confiável. Senão, você está trabalhando mais ou menos no escuro. Você não, de boa, você não vai saber para que lado as coisas podem caminhar. Certo? Capacitação necessária, você precisa treinar a tua equipe, né? Sempre. Para que aquilo não caia, principalmente no esquecimento, ou então que não dê tanta importância. Tem gestor que não gosta de utilizar a palavra capacitação, gosta de usar treinamento. Bom, a literatura traz os dois, tanto capacitação quanto treinamento. Então vai muito do gestor. Se você não gostar da palavra capacitação, troque por treinamento, tá certo? Mas vocês vão ver nas referências que eu sempre coloco aí, da onde eu tiro o material, tem as duas formas. Né? Porque tem gestor que fala assim, mas a pessoa está sendo capacitada, ela não é capaz. Não, calma, não é nesse sentido de incapacidade, é no sentido de treinar. Ok? Tudo bem? Então, treinamento sempre. Treinamento sempre. A privacidade e segurança, nós temos aqui a ideia, principalmente de se proteger de roubo de informação. E não podemos esquecer que sempre que falamos em segurança de informação, segurança de dados, já grudadinho no nosso pé da orelha, tem a LGPD. Tá certo? Outro custo, outro desafio, o custo de implementação, como eu falei uns slides para trás aí. Sempre que falarmos em desafios para a ação tecnológica, uma das primeiras coisas que vem à nossa mente é a ideia de quanto custa para implementar isso. Tá? Porque muita coisa que tem por aí não é barato. Né? Dependendo do tamanho da escola, se torna inoperável. Certinho? Exemplos. Temos exemplos? Temos exemplos. Então tá lá, análise de desempenho acadêmico. Eu posso tomar decisão a partir do quê? Dados de prova, dados de avaliação, frequência, nota de trilha, tem escola que ainda usa nota de caderno, nota de participação, sabe essas coisas? E é permitido? É permitido. A 151, a deliberação 151 lá atrás, ela trazia essa ideia do acúmulo dos métodos avaliativos. Eu acho que em algum momento, inclusive, eu pedi para vocês escreverem no caderno aí a diferença entre a avaliação formativa e a avaliação somativa. Pedi isso ou não? Não era para mandar nada para mim, era só para vocês escreverem, porque é material de concurso, tá? Sempre em concurso e no ENAD também sempre cai uma questão ou duas, trazendo a ideia das avaliações formativas. E aí, quando é uma, quando é outra? Ok? E por que são assim? Né? E devem, obrigatoriamente, né? Para mim, no meu entender, elas devem ser assim. Uma quando soma, outra quando forma. Né? Quais são os critérios utilizados? Quantos posso ter pesos diferentes nessas avaliações? Como é que eu devo aplicar? Elas são escritas, elas são orais, são visuais? O que é? O que é que eu tenho que fazer? E o que são essas provas no sentido de construção e desenvolvimento? Tá certo? Então, isso é importantíssimo. Quem está no Tiradentes, eu acho que o professor Vitor está por lá em algum momento.
Se eu não estiver enganado, é ele que dá essa aula de avaliação, não é? Ou não? Eu estou enganado. Aqui no parque eu não sei quem dá essa disciplina. Tá? Eu não tenho de cabeça. Eu sei que no Tiradentes me parece que era o professor Vitor. Se eu não estiver enganado, tá? Se alguém puder me refrescar a memória. Então, segundo ele está lá. Vocês tiveram avaliação com quem? Quem está no sétimo já teve essa disciplina. Vocês fizeram com quem? Foi com a professora Warwar? Eliana Caceiro? Eliana Caceiro não está mais no grupo, né? Bom, mas enfim, tá certo? Vejam, quem está ministrando essa disciplina neste momento, ou quem já ministrou, ou talvez até vocês já saibam desses conceitos. Olha lá, na Tiradentes é o Vitor. Sabia que o Vitor estava aí mais envolvido com essa paradinha aí. Tanto o currículo quanto a avaliação, não é? Que são as duas disciplinas chave para concurso, tá? Duas disciplinas chave. Entendam bem esse procedimento, como é que se desenvolve um currículo escolar e o que ele precisa observar no sentido de BNCC, legislação, etc, etc. E da mesma forma, como se desenvolve a questão dos métodos avaliativos. Vitor, da Administração e Supervisão. É o Vitor, que é o diretor de escola, né? É isso? Ele é diretor da escola do estado, se eu não estiver enganado. É a prefeitura ou estado. Então, conhece muito, ele é doutor na área, tá? Conhece muito, ele é doutor na área. E vocês aproveitem, suguem conhecimento que vocês vão. Final desse ano, quem está no sexto e quem está no sétimo, com toda certeza, no próximo lote de concurso vocês já estarão, que é por volta ali de setembro, outubro, com toda certeza, né? O Vitor tem muito conhecimento, né? Tem muito. Se eu não estiver enganado, ele está fazendo pós-doutorado. Pós-doutorado em alguma coisa ali relacionado a aprendizagem, literatura na aprendizagem, uma coisa assim. Ele gosta muito de olhar. A formação base dele é a língua portuguesa, né? Então, ele gosta muito de observar a ideia da literatura como modelo de aprendizagem. Eu acho que é uma coisa assim, tá? Mas, gente, aproveita. Aqui no parque eu não sei quem está ministrando essa disciplina, mas também não deve ser muito diferente do professor Vitor. Deve ter muito conhecimento. Vocês têm o Flávio, que é dirigente de ensino. Dá uma olhada o naipe do professor. O cara é dirigente de ensino. A Rasquinho, que é supervisora de ensino. Tá certo? Então, gente, aproveita esse povo. Suga conhecimento muito, porque daqui a pouco vocês não estão mais em contato com eles. Ok? Olha, como é que eu faço, o que eu estudo, o que vai cair, de que maneira é isso, de que maneira é aquilo, e anota aí esse conhecimento, aquele conceito, porque é assim que vocês precisam se preparar. Tá bom? Nesse curso aí, gente, vocês só tem fera. O único cabeçudo sou eu. Tô aprendendo agora. Aí, ó. Princípios e métodos de gestão educacional. Show de bola. Show de bola. Né? Então aproveite. Se tem o Eduardo tem lá um bocado de formação. O Eduardo tem inclusive formação fora do país. Né? Pra vocês terem uma ideia do naipe de professores aí que estão acompanhando vocês, né? Tá bom? Aproveita, suga. Suga muito desse povo aí que vocês vão ter muito benefício para concurso e ENAD, PENAD, essas coisas. Beleza? Então, bora lá. Exemplo de aplicação na gestão escolar. A gente estava falando da questão
são muito bom, muito bom. Eu ainda estou engatinhando, Mayara, estou aprendendo algumas coisas, mas vou ficar bom. Daqui a um tempo eu vou. Como dizem vocês, né? Vocês mesmos, um dia um aluno me falou, professor, nós vamos estourar no norte. Eu não entendi muito naquele instante o que seria isso, mas deve ser uma coisa assim supimpa, né? Eu vou estourar no norte. Por que estourar no norte, né? Não podia estourar no sul, no leste, sei lá, mas, né? É isso. Deve ser algo bom, né? Vamos lá. Então, nós estávamos falando a questão da aplicação na gestão, e uma delas era a questão das provas, das avaliações, essas coisas, né? Não esqueçam que vocês têm a ideia do currículo do estado, o currículo da cidade e o currículo federal, que a gente chama de universal, né? E vocês precisam entender as nuances entre eles, tá? Então, os dados ajudam, né, de certa forma, vocês também a acompanhar essa evolução de conhecimento e informação dentro daquilo que vocês necessitam para conduzir a tarefa de vocês como gestores, ok? Vai conversar com o professor e ele fala, tá, mas essa informação que você estava me falando, baseada no quê? No currículo da cidade? E aí você fala, ué, mas tem mais de um currículo? Tem mais de um currículo. São nuances, mas tem diferença sim. Tudo bem? Beleza? Inclusive, gente, tem um site da prefeitura que ele disponibiliza o material para vocês, aqueles os quais estão trabalhando na rede. Vocês têm acesso? O Eduardo já passou isso para vocês ou não? Ele, inclusive, ele normalmente que trabalha isso em sala. Ele mostra, fala, ó, tem material aqui, tem material assado, tem uma apostila assim. Inclusive, tinha um grupo que me procurou para fazer pesquisa sobre questão de racismo, coisas de afrodescendente, coisa assim. Eu conversei com ele rapidamente se tinha apostila, ele já mandou o link do material com tudo lá. Falou, ó, tem aqui, tem isso, tem aquilo. Então, é interessante vocês, se não lembrarem ou ele não passou, no momento que ele estiver por aí, passando aí ou aqui, já, ô Eduardo, qual é aquele site lá que tem da prefeitura com material? Ele te manda o link na hora, tá? Gente, tem muito material, muito, tá? E dá para você aproveitar porque é muito material bom, não é material assim, é material bom. Apostilas totalmente desenvolvidas pensando no nível do aluno. Tudo bem? Ó, ele está aqui, na sala aqui do lado. Se ele passar aqui antes da gente se despedir, eu peço para ele dar um pulinho aqui e ele já escreve para vocês. Tá bom? Se não der tempo, ou vocês pedem para ele, ou eu dou um jeito de pegar com ele e a gente coloca no portal ou manda pelo zap aí. Tá certo? Beleza? Vamos continuar aqui. Então, falamos do primeiro item, planejamento de recursos humanos. Então, outra coisa que a gente pode também acompanhar, ponto, carga horária, desempenho, bônus no final do ano. Escola particular tem um negócio chamado PLR, que é a participação no lucro da empresa. E isso é desenvolvido um percentualzinho com base, inclusive, também em desempenho. Tá? Com base também em desempenho. Beleza? Gestão financeira baseada. Tá, mas e aí como é que você monta desempenho, né? Cada escola tem uma forma, tá? Ou por avaliação de desempenho, que são os formulários que são entregues para várias pessoas preencher, ou então algum outro tipo de comunicação, ou então uma pontuação fala, olha, o grupo que for bem no Saresp, no Saeb, não sei no que, vai ter ali 10% ou 5%, vai ter um bônus lá, qualquer que seja. Então você precisa saber controlar isso, tá? Precisa saber controlar de que maneira que essa informação chega para vocês aí, tá bom? A gestão financeira baseada em dados, aí você vai basicamente aqui, ó, acompanhamento de gastos.
Lógico, mas se você gasta porque você tem uma receita. Receita é entrada, tá? Então, se você gasta porque você teve uma entrada, você teve uma receita. Então, a maneira que você controla seus gastos, você também tá de olho nas suas receitas, nas suas entradas, tá bom? Essa diferença aí, nós trabalhamos a ideia de orçamento, ok? Estratégia de retenção de alunos, e isso serve tanto para particular quanto para pública. A particular trabalha a ideia de retenção mesmo, porque perde financeiramente um aluno, e a pública trabalha para a questão da evasão, que ela tem que dar conta para o governo lá, para onde é que esse aluno foi. Tudo bem? Boas práticas para tomada de decisão, definir indicador de desempenho, a nomenclatura disso chama-se KPI, tá? Mas é de indicador de desempenho. Então eu posso chegar para você e falar, olha, a média dessa sala tem que estar, das notas, tá? Dessa sala em língua portuguesa tem que estar em 7,3. Eu defini essa média. Esse é um indicador, tá? Eu defini. Então, automaticamente, as pessoas vão olhar e falar, tudo bem, nós temos que seguir essa meta para ter um determinado bônus. Ok? Outra coisa, combinar bem e ter tudo isso documentado, como é que você vai coletar e analisar dados. Para que depois você não esqueça, você mesmo não esqueça como é que você vai analisar aquilo e de que forma que tudo aquilo está baseado, né, em situações reais. Então, por exemplo, eu vou criar uma métrica de desempenho em sala de aula. Eu tenho que combinar com os professores. Gente, eu vou olhar a sala de aula de vocês, tudo bem? Ó, a nota média da sala tem que estar em tanto. Como é que eu vou coletar esses dados? Nós vamos pegar as provas. Como é que vai ser feito? Vamos somar todas as notas das provas e dividir pelo total de alunos. Média aritmética simples. Como é que vai ser divulgado isso? Na reunião, tal dia. Ó, estou estabelecendo o processo. Então não fica dúvida para ninguém. Tudo bem? De outra forma, é incentivar a equipe a usar dados, né? Então nós estamos, olha, tudo que você for tomar decisão tem que ter um dado assegurando, fundamentando, tá? Isso nós chamamos de cultura de dados. Vamos fazer tal coisa? Qual é a informação que está fundamentando isso? Que está sustentando isso? Ah, é tal coisa. Beleza, então. Ok? E para que todo mundo fique aí de boinha, utilizando, sabendo o que você está fazendo, vamos utilizar dashboards para ilustrar isso e mostrar para todo mundo como é que é feito. Dúvida, gente? Vamos entrar nos indicadores. Indicadores são, acho que, a questão mais fácil, né? São métricas utilizadas para medir eficiência, eficácia e qualidade das atividades realizadas. Algumas métricas já existem aí, por exemplo, taxa de aprovação. Tem 30 alunos, quantos aprovaram? 30, taxa de aprovação 100%. Aprovou tanto, é só dividir um pelo outro, e aí você já sabe qual que é. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nesses indicadores, quem combina isso dentro da escola são vocês, com seus grupos ali, né, com seus professores. Tem já os indicadores que o Estado manda para a escola, indicador de eficiência, indicador de desempenho, indicador de não sei do que, indicador não sei das quantas, tudo bem? E o Estado já manda isso para o gestor, para ele ficar atento se a escola dele está dentro da meta ou se não está. Né? E aí muitas vezes o gestor fica ali, pô, nós não vamos bater a meta, se não bater meta não ganha bônus, se não ganhar bônus, a equipe fica insatisfeita. E tem gestor que fala, mas os professores não bateram meta, o que eu tenho a ver? Eu vou perder o bônus também, mas ninguém vai chorar, porque foram eles que são uma boa parte do processo envolvido, os dados partem dali, né? Se eles não desenvolveram o aluno, o problema não é meu. Quando você pensa dessa forma, você sai da figura de líder. Porque o líder é aquele que desenvolve a equipe
acompanha a equipe e está junto da sua equipe. Então vamos lá, gente, nós não vamos bater meta desse jeito. O que está precisando fazer? O que nós temos que fazer? Olha, o que precisa aqui? O que vai resolver ali? Entende? Tem que estar junto sempre. Tá? Então nós temos aqui indicador, gente, para tudo, né? Tem indicador para tudo. Ó, tipo de indicador de desempenho, ó, taxa de aprovação, reprovação, frequência escolar, nota média por disciplina, taxa de abandono escolar, desempenho em avaliações padronizadas. A avaliação padronizada é a ideia do SAEB, SARESP, essas coisas. Tudo bem? Evolução de desempenho individual. Isso são alguns exemplos. Tem mais? Tem. Indicadores de desempenho administrativo. Ó, controle de orçamento. Tá certo? Ó, a média diferença entre o orçamento que você planejou e aquilo que realmente você realizou em termos de gasto. Eficiência na alocação de recursos. Satisfação dos funcionários. Tem aquela escala Likert de cascarinhas que eles mandam preencher, pede para todo mundo preencher. Depois faz a apuração do resultado e vê se a maioria, né, percentual de alunos, de aluno não, de colaborador está satisfeito, se não está. Tempo de resolução de problema, à medida que surge uma ordem de serviço, até o tempo que ela efetivamente é concluída. Índice de rotatividade de funcionário, aqui nós temos um problema. Tudo isso tem um nome bonito, taxa de turnover, rotatividade, faltas no trabalho, por qualquer coisa que seja, é uma taxa de absenteísmo. Tá? Utilização de recursos e equipamentos, temos mais aluno que material, tem mais material do que aluno, como é que está isso? Tá? Tem mais? Tem mais indicador. Não, aqui é só as vantagens, mas tem mais indicador, tá? Tem as KPIs de estratégia, as KPIs tecnológicas, as KPIs de desempenho acadêmico. Tá? Gente, métrica tem muito. Ok? Qual a vantagem disso? Né? O monitoramento contínuo. Você pode acompanhar rapidamente como é que está, se o percentual está aumentando ou diminuindo em relação a alguma coisa que você está observando. Indicação de tendência, você está vendo que você montou um gráfico. E aí o item está assim, subindo, subindo, subindo. Qual é a tendência? Subir. Então, rapidamente faz o quê? Você chama o povo para conversar. Tomada de decisão informada. Você tem dados para fundamentar aquilo que você está trabalhando. Transparência, como sempre, e personalização de intervenções. Tudo isso é muita vantagem, né? Dá para você trabalhar bem esse quesito. Ok? Tem desafio? Tem. Olha lá. Definição de indicador relevante. Eu já conversei com um gestor que ele falou que tinha mais de 30 métricas que ele acompanhava na escola dele. Eu falei, é mesmo, cara? E de tudo isso que realmente você usa? Ele não soube dizer. Não, eu uso tudo. Eu falei, você não usa tudo. Você abre aquilo todo dia, acompanha se está evoluindo, se está... Não. Eu falei, então, o que efetivamente você usa? O que realmente é relevante para a tua escola? Tem lá os do Estado, que é deles, não é seu, tá certo? Agora, e o seu? O que você desenvolveu para acompanhar a equipe? Perfeito? Mais uma vez, os dados precisam ser confiáveis. Outra, você tem que saber fazer a interpretação desses dados, né? Então a interpretação tem que ser correta. E, lógico, tem que estar adequado à realidade da tua escola. Não adianta você pegar um dado de uma escola top de linha em termos de verba, investimento, recurso, e tentar comparar com uma unidade que é um pouco mais carente, uma escola que tem ali umas necessidades a mais. Ok? Exemplos de aplicação: melhoria de desempenho acadêmico, otimização de recurso financeiro, promoção da assiduidade e planejamento de treinamento para a equipe. Tudo os itens que nós já falamos em itens anterior, né? E aqui, observe que em quase todos os exemplos de hoje eu trouxe aqui, ó, melhoria do desempenho acadêmico.
Por quê? Porque escola tem que ter foco nisso, né? E aí, tem ferramenta para monitorar isso? Tem. Você tem sistema de gestão escolar. Você pode, se não tiver nenhum ERP, agora eu posso dizer, né? Olha, vocês têm um ERP na sua escola? Não, não tem. Pronto. O que você faz? Usa Excel. Se você tiver uma verbinha, a escola é particular, de repente você tem um Power BI, você tem um Tableau. Porque tudo isso, ó, tem verbinha. Entendem isso? Tudo isso tem verbinha. E tendo verbinha, alguém tem que pagar. Se for o Estado, esquece que tem que fazer edital, tem que fazer concurso, tem que fazer um montão de coisa. Se for escola particular, talvez é um pouco mais rápido. Só que, por exemplo, um Power BI não é tão barato. Power BI e Tableau. Entendem isso? Então, muitas vezes são fatores limitantes. Joia! Aqui está o livro do Gardner, que vocês devem usar bastante aí, né? Ok? É isso. Veja, cada dia estamos melhorando um pouco mais o nosso nível de conhecimento, né? Veja o quão feliz vocês, vocês estão nesse momento, não é isso? Deixa eu colocar aqui só uma pesquisa rápida. Site da prefeitura com material pedagógico. O Eduardo não passou por aqui? Eu acho que é o da SME, deixa eu ver. Dá uma Mr. Vayner, dá uma Mr. Ron, deixa eu ver se está aqui. Não, não é isso. Gente, mas eu vou procurar. Eu acho que eu escrevi errado, não é material, né? Seria apostilas. Acervo digital. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se é isso aqui. Se for, é isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho como entrar, se ele está protegido ou se é um outro link. Eu sabia que era do SME, né? Então, alguém perguntou aqui da questão desse semestre, né? Vocês já estão se despedindo aí, rapaz, estão me deixando sozinho. Professor, esse semestre é bem voltado para a área de gestão? Sim, o sétimo normalmente é. Você, inclusive, até é amparado pelo teu estágio, né? Ó, mas deve ser... Gente, eu vou colocar o site aqui. Acervo digital.sme.prefeitura.sp.gov.br. Ó, o site deve ser esse aqui, ó. Tá? O site deve ser esse aí. Então, beleza, Ariane. Eu vi 2 aqui já de bate pronto. Se tiver o terceiro, deve estar para chegar, mas 2 eu já vi. Depois, com mais calma, entre nesse site aí, vê se é ele mesmo, que eu pesquisei no Google aqui, tá? Não, isso é material, Rosane, é material de aula. São as apostilas das salas de aula, material sobre língua portuguesa, sobre interpretação de texto, cultura de racismo, tá certo? É algo sobre isso, tá? Então, eu não sei se é esse o site mesmo, eu pesquisei no Google aqui, mas depois eu pego com o professor Eduardo o link certinho. Ele não passou aqui na frente, então aí não dá para falar agora. Mas aí quando eu pegar eu mando para vocês ou na próxima aula a gente fala. Tá bom? Gente, dúvidas, perguntas e etc. Dúvidas?
Então, meu cordial boa noite. Ok? E até a próxima aula.